Boa Oi, noite. Boa noite. boa Oi, noite, Boa Verônica. noite, boa Boa noite. noite. boa Em noite. Olha, Niterói. boa Como vai noite. você? Cada Cada vez vez Cada vez melhor, melhor. 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 cada Cada Melhor. vez vez melhor. melhor. E que dia é hoje? El O primer día de Primeiro mi dia nueva da minha vida. primeiro El nova día da Minha vida. nova nossa vida. vida. primeiro dia Hoje da é o nossa primeiro nova dia da vida. minha nova vida. Esses são os nossos cumprimentos realizados em início de todas as nossas reuniões de amor exigente. É uma autossugestão. Crie uma perspectiva de melhora constante em nossa vida. Vislumbra uma melhora realmente. Busca assumir um compromisso pessoal de melhorar a cada dia, pois somos os verdadeiros responsáveis por nossa vida. Fazemos parte de algo bem maior que esta vida passageira. Tenha fé na vida, tenha fé no poder superior e sempre enche o peito e responda cada vez melhor, para que possamos lutar contra o negativismo e pessimismo que nos aniquila e adoece, e nos concentrarmos no positivo, que nos encoraja e fortalece. Visitem o site do Amor Exigente, lá você encontra as revistas, os nossos livros, as informações sobre as outras reuniões de Amor Exigente e o Localiza onde você pode buscar o grupo mais próximo de você de Amor Exigente. Participar do Amor Exigente é de graça, mas tem custos. Faça a sua contribuição. Estaremos colocando no chat a maneira que você tem para poder contribuir. Rosa, é com você. Então, a gente mudou um pouquinho, agora o Ederaldo faz a abertura e eu falo depois. A gente sabe que o Amor Exigente é um programa de qualidade de vida, ele está baseado em 4 pilares, nos princípios básicos, princípios éticos, espiritualidade pluralista e responsabilidade social. Imagina uma mesa com 4 pés. Cada um desses pés é um pilar do Amor Exigente. Mas eu aprendi nessa última webinar e tenho aprendido muito. Aliás, a gente vai aprendendo sempre, né? A dona Mara comentou que a gente vai se apegando a um ou outro pilar do amor exigente. E aí eu comecei a observar em mim, realmente. Quando eu comecei, eu fiquei muito ligada no pilar dos pilares dos princípios básicos. Depois eu fui resgatando os princípios éticos. E aí, hoje em dia, eu estou muito assim na espiritualidade pluralista e na responsabilidade social. Então, para a gente ir observando a importância desses pilares na nossa vida. O Ederaldo já falou sobre o nosso site, mas eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a webinar que aconteceu no dia 15 de maio. Maravilha. Semana passada eu comentei que ela ia que eles iam colocar à venda, está lá no site, como o Ederaldo falou, nosso site, e eu assisti. E eu fiquei muito impactada. Eu achei lindo quando começou a webinar com o Edivaldo e a Jaqueline de mestre de cerimônia. Ai, aquilo já abriu meu coração assim, eu fiquei muito emocionada. Então, eu queria dizer para vocês assim, quem não conseguiu assistir, assiste, gente. A nossa lojinha E, ela está muito rica e a gente está sempre com coisas que vão acontecendo e vão ficando ali, se a gente não tem tempo de ver na hora, que a gente possa ver depois. Eu me atrapalhei um pouquinho aqui para falar, porque eu vi que alguém está pedindo aqui o ID e a senha, Ederaldo. Se você puder passar, e eu fui para a leitura ali, aí me embolei um pouquinho para falar. Então, falando nisso, o Antônio, que é o nosso diretor de comunicação, anunciou que no dia 14 de agosto nós vamos ter uma webinar, que a gente seria o nosso congresso lá em Serra Negra, quando nós estaríamos reunidos se não tivesse acontecendo essa pandemia. Então, gente, já começa a reservar a data do dia 14 de agosto. Mas, antes disso, as regionais de São Paulo estão preparando uma webinar também.
E essa webinar vai se chamar, eu até anotei aqui o nome porque me recordou quando eu estive, foi meu primeiro congresso que eu participei do Amor Exigente, Mãos em Ação, Sempre e Prevenção, dia 26 de junho. Então, olha, tem coisa boa para a gente participar o tempo inteiro. Fora o curso que começou de prevenção do pessoal lá do Espírito Santo, que quem participou da primeira reunião já viu o que nos espera até setembro, não é? Então, eu fiquei devendo para a Ivoneide, que na semana passada ela fez uma palestra linda, no final ela falou assim, eu tenho um texto para ler, se der tempo, e não conseguiu. A gente acabou terminando o nosso tempo, e aí quando acabou a nossa domingueira aí, eu falei, Ivoneide, traz seu texto, faz a espiritualidade semana que vem para gente. Então hoje a Ivoneide vai estar fazendo a espiritualidade para gente e logo a seguir a gente vai estar recebendo a Edna Rosa. Gente, são 4 horas de diferença, então lá ó, já está quase começando o outro dia, né? Mas a Edna muito carinhosamente disse sim para gente e vai estar aqui falando sobre escolhas e decisões. A Edna tem um currículo vasto, mas eu vou falar que ela é educadora, escritora, tem várias formações na área de psicologia, mas ela é nossa companheira no grupo Sempre é Tempo. Foi lá que eu tive a satisfação de conhecer a Edna e aí a gente fez o convite para ela estar aqui com a gente hoje na Domingueira aí. Então eu desejo uma boa Domingueira aí para gente. Ivoneide, abre seu microfone, por favor. Vamos lá. Boa noite. Como Rosa falou, eu sou Ivoneide, voluntária do Amor Exigente aqui em Pernambuco. Conheço o Amor Exigente vai fazer 8 anos. E vou trazer esse textinho para vocês, que foi um textinho que me emocionou muito quando eu li, que eu estava passando por um momento muito difícil, e me tocou, e sempre eu mando para alguém, porque tem muito a ver com a minha história, né? Como eu falei a semana passada, eu falava demais. E o título do texto é Silencie. Temos que aprender a silenciar. Controlar essa necessidade de querer controlar os outros. Não conseguimos nem manter o nosso controle e queremos controlar os outros. O pior é que nós nos aborrecemos quando os outros não fazem o que querem. Os outros fazem o que querem. E não o que achamos certo. Ou o que nós queremos. Aí falamos, criticamos e nem percebemos que assim destruímos a harmonia, o prazer de ficarmos juntos. Viva e deixe viver. Quer voar? Voe, mas não obrigue os outros a voarem. É necessário silenciar diante das escolhas dos outros. Lógico que podemos até ajudar, aconselhar, mas não podemos nos aborrecer se não formos ouvidos. Cada um viverá as experiências que necessita viver. Se ele errar, vamos ficar de prontidão, com os braços abertos. Você nunca errou? É importante aprender que cada um carrega a sua bagagem de experiências. Uns madrugam, outros dormem até tarde. Quem está certo? Você? Observe que há momentos, em tempos, que temos que aprender a conviver, trocar, mas não devemos impor. Isso não dará certo. Ninguém gosta de ceder o tempo todo. Uma hora vai explodir. Silencie-se e observe-se. Ouça um pouco. 2 ouvidos, 2 olhos, uma boca que parece uma metralhadora de palavras. Controle-se. Aprenda a observar e perceba que cada um é livre para decidir.
Eu não estou ouvindo. Fechou seu... Ivoneide, é isso. Ficou mudo, foi. Um ouvindo, minuto, não, Ivoneide. desculpa. Obrigada. Eu acho que eu não sei onde foi que eu tinha parado, mas vamos lá. Caminhar juntos é uma opção individual de cada um. Tem que ser bom para todos. Perceba que as palavras mal colocadas podem terminar com harmonia. Reflita antes de falar ou mandar. Observe se você está sempre querendo impor-se, pois isso não é bom. Perceba que o contrário também não é bom. O equilíbrio é sempre a melhor saída. Tem hora para ouvir, tem hora para olhar, tem hora para falar. Tem hora para silenciar e entender que, às vezes, o silêncio vale mais que 1000 palavras. Medite. Ivoneide, fechou de novo o seu microfone. Deus, ele tá fechando sozinho. Não sei onde foi que eu parei de novo, Jesus. Perceba que eu... Medite. A paz começa comigo e a paz começa com você. Esse texto é de Paulo Sérgio Lopes. Como eu disse, esse texto me marcou muito no final do ano passado, que eu estava passando por umas dificuldades, sem saber o que era que eu ia fazer. E aí ele me caiu nas minhas mãos e eu disse, eu preciso realmente silenciar, né? Porque nada está no nosso controle, realmente. A gente, às vezes, eu acho que tem muito a ver com o que a Edna Rosa vai falar, né? Decisões, né? Vamos lá. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Decisões e escolhas. A gente, às vezes, precisa escolher. Às vezes, as escolhas não são fáceis, mas são necessárias. Então, a gente precisa estar preparada para fazer as nossas escolhas e as tomadas de decisões. Obrigada a vocês, gente. Desculpe aí, eu não sei o que estava vendo, que o microfone estava desligando sozinho aqui, nem tocando nele. Linda mensagem, obrigada. Então, Ivoneide, o pessoal está pedindo esse texto. Depois, se você puder, ou colocar no chat, ou de repente passar para mim, a gente coloca lá na página do Facebook da Regional, tá bom? Edna, com você, então. Gratidão, Ivoneide. Bom, boa noite a todos. Antes de dar início à minha mensagem de hoje, gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer a Deus, primeiramente, né, aos meus pais, ao Amor Exigente, seus dirigentes, voluntários, funcionários, e a Rosa Escobar pelo convite, e desenvolver esse trabalho amoroso tão grandioso, a todos os domingos, que nos reúne aqui. E agradeço a cada um de vocês que venceram, que estão presentes aqui conosco hoje, que venceram seus desafios e em busca de encontrar algo que preencha e traga um pouco mais de plenitude, né? Em algum momento, nós chegamos aqui no amor, na maioria dos casos, nós chegamos no amor exigente pela dor e sofrimento. E hoje, aquela dor aos pouquinhos vai se transformando em um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de cuidado. E é esse amor que nos une e que faz com que a gente possa atuar naturalmente. Onde você vai, em qualquer lugar que você vai, você está cercado por pessoas que necessitam da sua atenção, do seu incentivo, do seu apoio, do seu consolo, sejam familiares, amigos, conhecidos e até desconhecidos. Não importa. É como se eles pensassem que a gente fosse as mãos do divino no encargo de servir e edificar. Mas nós estamos aqui para edificar a nós mesmos, para edificando a gente e a cada um dos familiares e a comunidade a qual nós pertencemos. É na interação,
minha com o outro, é na interação no lugar em que nós estamos, no meu comportamento natural, é que aparece quem eu sou. É que quem eu sou se revela. Então, é muito importante a gente dar uma contextualizada nisso, porque eu escolhi esse tema que ultimamente tem assim, me vindo muito, porque eu gostaria de trazer, na verdade, atenção para a nossa própria vida e oferecer a possibilidade de identificar melhor quem nós somos e como decidimos, como é a nossa tomada de decisão, se vocês me permitirem, é claro, né? Porque é uma realidade que os pensamentos geram sentimentos, e os sentimentos são nossas emoções, e as nossas emoções, existe, por exemplo, vários segmentos que você usa uma palavra positiva para mudar um comportamento, ou muda um comportamento para mudar um sentimento. Mas, na realidade, eu acho que é importante a gente olhar para a emoção. A emoção é uma palavra que, na própria definição, ela é de origem latina, e na própria definição ela é traduzida como mover para fora. Então, por exemplo, se eu sinto alegria, eu transmito alegria. Se eu sinto tristeza, eu propago a tristeza. Alguém vem chorar comigo. Claro que depois a gente sai disso, mas é uma reação assim, moral, psíquica, física, espiritual. Geralmente, no primeiro momento, ela causa um sentimento de confusão. Mesmo quando a gente tem uma alegria assim inesperada, a gente fica um pouco impactada e dá uma paralisada. Então, diante de um fato, de uma situação, de uma notícia, a emoção ela vem. Isso somos nós. Nesta realidade, né? Nessa realidade. Então, como a gente age, como a gente atua, é revelado pelas nossas emoções. E faz com que o corpo se comporte tendo em conta a mesma emoção. Por exemplo, se eu estou vibrando em alegria, o meu corpo fica alegre, minha respiração fica mais, eu inspiro com mais profundidade, a minha circulação. Desculpa, eu dei uma paradinha aqui porque tinha um barulho. Então, eu respiro em outro compasso. No impacto de susto, por exemplo, a respiração fica menor. Na ansiedade, no estresse, são vários ritmos de respiração. É como se alterasse, altera o nosso ritmo biológico. Então, é muito importante a gente estar olhando para isso, como a gente funciona e como isso pode trazer mais consciência para a nossa vida. Porque escolhas nós fazemos o tempo todo, mesmo sem pensar. Desculpa, tem um microfone aberto que está dando uma interferência aqui. Nós já fechamos duas Obrigada. vezes. Nós que pedimos desculpas a você. Abriu de novo. Suzana, então, eu vou pedir a você para não abrir seu microfone, por favor, Suzana, porque acaba interferindo, tá bom? Obrigada. Mas foi bem oportuna essa interferência. Percebe como a vibração da gente fica num ritmo diferente? Então, nós estamos falando do movimento, é um mover para fora. E essa reação ela é natural, né? E ela expressa, e ela é expressada pelo nosso corpo, né? Então, como estar junto com o outro, eu revelo aquilo a quem eu sou, porque muitas vezes fala, nossa, eu respondi aquilo para aquela pessoa, como eu fiz isso? Mas às vezes naquela interação a pessoa pedia aquela resposta. Ela precisava de ouvir aquilo. E a gente, de alguma forma, na frequência dela, a gente responde. E às vezes a gente até se desculpa ou até se encanta com aquilo que a gente disse, porque nós nos revelamos para nós mesmos, né? E na vida é muito assim, nós aprendemos a olhar para fora.
e não aprendemos a olhar para dentro. Eu quero melhorar o outro, muitas vezes, e esqueço de melhorar a mim mesma, porque eu aprendi a viver e a servir, mas quando eu olho para mim com o mesmo amor, com a mesma admiração que eu olho para o outro, eu, às vezes, não encontro aquilo que eu admiro no outro. Mas se eu percebi no outro, é porque aquilo está dentro de mim. Porque eu não posso perceber no outro algo que eu não tenha dentro de mim. Por exemplo, se eu não conheço uma determinada coisa, alguém me fala dela ou alguém me traz alguma coisa, eu vou procurar conhecer, ter curiosidade sobre aquilo. Mas se eu não conheço nada, como que eu posso identificar algo no outro? Eu só identifico aquilo que já passou pela minha vida em algum momento, mesmo que não esteja a nível consciente. Então, por exemplo, a gente cuida da gente naturalmente, sem pensar que a gente está cuidando. Na hora do banho, na hora da refeição, na hora que nós estamos lendo um livro, na hora que nós estamos buscando algo que complete a nossa vida, né? Então, tem inúmeras coisas que a gente faz e não percebe. E é importante, por exemplo, que nesse tema, escolhas e decisões, a gente passe a olhar para nós mesmos, com esse mesmo amor e disponibilidade que a gente tem em direção aos outros que nós admiramos, né? E procurando perceber e trazer essa consciência presente de que o que eu admiro no outro está dentro de mim, mas onde está dentro de mim, né? Onde eu estou, né? Tem um recurso muito interessante que ajuda a gente a identificar. Eu gosto muito do Martin Selinger. Ele é um educador na Faculdade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ele tem uma pesquisa que... Susana Broco es de Uruguay. Susana, por favor, ten cuidado con el micrófono. Cuando se abre, interrumpes. Gracias. Graças a ti também. Então, o Martin Selinger, ele tem uma proposta de mudar o foco, olhar para as nossas forças e perceber que forças estão atuando na nossa vida agora e quais as virtudes estão nas minhas atitudes naturais. Eu até posso deixar o link aqui para vocês, se vocês quiserem fazer. O site é em inglês, mas tem 3 campos que você pode se inscrever lá gratuitamente. Essa pesquisa, ele disponibilizou para o mundo inteiro para avaliar quais são as forças que movimentam a nossa vida, que atuam na nossa vida. E é importante que a gente olhe para isso, porque quando a gente olha para as nossas forças, é ela que fundamenta o nosso caráter e o nosso posicionamento no mundo. Então, a gente pode alinhar um pouco. E a pesquisa, ela mostra que conhecer e usar seus pontos fortes, ele identifica o teu caráter para você, ele identifica para você quem você é, e você se sente melhor, porque você passa a perceber quem é você. O seu bem-estar é muito maior, porque você começa a identificar o seu bem-estar no seu propósito, cada significado, e isso impulsiona muito os relacionamentos, alivia a ansiedade, estresse, melhora bem o bem-estar, assim, em todos os sentidos, e é como se os seus objetivos fluíssem de uma maneira mais suave, como viver a natural, com mais naturalidade, né? Contudo, até que as pessoas decidam perceber isso, eu gostaria de propor um exercício agora, de fechar os olhos um pouquinho e acompanhar a minha voz, as palavras que eu vou dizendo em silêncio,
para vocês perceberem o corpo de vocês e a presença, se assim vocês desejarem. E se for possível. Rosa, tudo bem? Tá. Então, perceba naturalmente o seu respirar. Inspire naturalmente. Expire. Sem colocar a atenção em nada. Observe a tudo e a nada se identifique. Inspire e perceba o fluxo da inspiração preenchendo seu corpo até o dedão do pé, até o mendinho da mão. Segure por um instante. Expire, percebendo o fluxo da expiração, liberando espaço e expandindo o teu ser. Inspire naturalmente. A tudo observe e nada identifique. Se os pensamentos vêm, deixe ele vir, deixe ele ir. E continue. Observando a tudo e a nada se identificando. Inspire mais uma vez, preenchendo todo o seu corpo. Acompanhe o oxigênio passando por todas as células do teu corpo, até o dedão do pé, até o mindinho da mão. E agradeça esse companheiro bendito, esse corpo abençoado que recebemos de nossos pais. Um santuário sagrado para nossas almas, onde esta consciência em presença quase nos traz de volta. Mas diga internamente, eu, diga seu nome. Agradeço a vida que recebi de meu pai, diga o nome dele. E da minha mãe, diga o nome dela. Eu agradeço a vocês, papai e mamãe, por todos os aprendizados e legados que me foram doados como fonte de vida. E através dessa vida, muita vida surgirá. Nesse estado de presença, percebam o seu corpo. E diga para ele, eu vejo você. Eu vejo o santuário bendito que você é. Eu posso te ouvir profundamente. E sou grata pela vida que habita em mim. E é nesse lugar que nos encontramos com Deus, que nos encontramos intimamente com Deus. Quando estiver bom para vocês, podem voltar para cá. Tomar um café, Jenny, tá? Vou continuar mais um pouquinho.
Eu tenho mais 15 minutos, mas eu vou ser mais rápida agora, tá? Posso continuar? Agora que eu vou entrar nas crenças que definem as nossas escolhas e as nossas tomadas de consciência através dos nossos limites e o quanto a gente precisa ir além, né? Então, a maior liberdade que nós temos disponível na vida é essa capacidade de escolha. E ainda assim, muitas vezes, a força da vida em nós é maior que nós mesmos, é muito maior que as nossas escolhas. O próprio momento que nós estamos vivendo comprova isso. Nós não planejamos, nós não imaginamos passar por isso, e nós nos encontrarmos presencialmente, e até que a gente resolveu continuar nos encontramos, e encontramos um jeito, todo um suporte do Amor Exigente, dos funcionários, dos voluntários e de todos os dirigentes, para que a gente se conectasse, independente de onde a gente está. Nós jamais poderíamos estar juntos se, de repente, a gente não tivesse escolhido diferente. E como eu poderia estar com você hoje se também não quisesse acompanhar? Também fiz a escolha de estar aqui, juntos, apesar das restrições, sem limites de distância e qualquer outro limite que nos impeça a comunicação. E como eu disse para vocês, ultimamente eu tenho pensado muito a respeito dessas escolhas, e como ela determinam as nossas vidas, e como muitas vezes superamos e podemos superar a nós mesmos, que é só superando a nós mesmos que a vida muda, só melhorando a nós mesmos que nós mudamos, né? E já foi dito, nós sabemos que a porta da história, ela gira em torno de pequenas dobradiças. E o mesmo acontece na vida das pessoas. As escolhas que nós fazemos determinam o nosso destino. As escolhas que fazemos escrevem a nossa história. Então, trouxemos conosco esse dom do arbítrio. E o nosso objetivo é alcançar a plenitude pessoal, na família, profissional, comunitária, espiritual. Aqui no Amor Exigente, por exemplo, essa plenitude é fundamentada nos 4 pilares que a Rosa falou, que a Rosa nos lembrou tão bem, né? Os princípios básicos, que fala das nossas atitudes e comportamentos. Os princípios éticos, que falam das nossas forças de caráter. A espiritualidade e também a espiritualidade e o nosso serviço à sociedade, à comunidade que nós somos, que inconscientemente nós sempre trabalhamos para a sociedade, inconscientemente. Nós ensinamos nossos filhos, nós trabalhamos para ter algo melhor, sempre melhorando a sociedade. Só que aqui é diferente. Nós oferecemos o melhor de nós, toda a nossa experiência como voluntários, podendo doar a nossa experiência, que só nós podemos doar, porque as experiências de cada um são diferentes. Não existe ninguém melhor que ninguém. Somos todos melhores que nós mesmos, em algum momento das nossas vidas. Mas somos diferentes, mas não somos desiguais, né? Então, tem aquele romance clássico da Alice no País das Maravilhas, que eu gosto muito de citar. E acho que todos vocês já cansaram de ouvir, mas eu vou repetir porque é muito interessante quando ela chega na encruzilhada, tendo 2 caminhos à frente, se estendendo em direções opostas. Ao pensar que caminho eu devo seguir, ela se deparou com o gato risonho. Então ela pergunta, que caminho eu devo seguir? E ele responde, depende do lugar onde queres ir. Se não sabes para onde queres ir, pouco importa o caminho que deves seguir. Então, se nós não escolhemos, nós não
criamos a nossa vida, nós não reconstruímos a nossa vida, nós não reconstruímos e nem alinhamos, nem percebemos a nossa evolução, porque evoluindo nós estamos sempre, mas não de forma consciente. Se nós não percebemos em consciência como isso acontece, é como se a vida nos levasse. Se nós não podemos escolher, nós não escolhemos de forma consciente. Então, qualquer coisa nos leva. Como a gente, em algum momento, pode ter pensado, é a turma que faz isso, é o grupo que faz isso. Sim, nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente convive diretamente. Mas não só as pessoas do nosso convívio aqui. Eu posso ter um convívio que está difícil aqui, ter aquele parente mais difícil, mas eu posso fazer uma leitura boa, eu posso seguir uma mentora como, por exemplo, a dona Marta, que é uma mentora de todos nós, como a Rosa tem sido uma dirigente mentora deste grupo. Então, tem pessoas que a gente pode seguir, tem exemplos que a gente pode acompanhar. E isso é muito importante a gente olhar para isso. E tenho certeza que, ao contrário de Alice, nós sabemos para onde nós queremos ir. E o caminho que nós queremos, que realmente importa para as nossas vidas, porque o caminho que nós tomamos é que leva ao destino da vida futura. E eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui tomamos a decisão de edificar a nós mesmos, de criar um estilo de vida, uma fé vigorosa que fará de nós, assim, que fará com que nós confiemos em nós mesmos todos os dias, sabe? Porque a gente não para olhar para a gente e confiar no nosso trabalho, nas nossas tomadas de decisão, de que as coisas acontecem porque tem que acontecer. E nós não precisamos mais aprender pela dor. Nós podemos escolher em consciência como nós vamos aprender. Através de uma crença real. Eu gosto de usar o termo fé porque ele traz religiosidade, mas as crenças nada mais são do que a fé naquilo que a gente acredita. Então, por exemplo, crenças limitantes. Por exemplo, tem várias crenças limitantes. Por exemplo, não atravesse a rua que o carro pode te pegar, certo? Mas ela é limitante porque impede você de atravessar a rua, mas, ao mesmo tempo, ela é uma crença que te protege. Então, é muito importante a gente não ficar preocupado com títulos ou dizer se há bloqueios ou a gente ficar julgando os nossos comportamentos. Claro, vamos julgar, somos humanos. Vamos errar, somos humanos. Quanto mais a gente tentar mais acertar, mais erros nós podemos cometer. Então, é importante a gente olhar para a nossa humanidade com respeito, sabe? Honrar a nossa história, honrar tudo que a gente viveu até agora. Doeu, dói ainda, claro. Nós continuamos tendo um parente difícil, nós continuamos a nos relacionar com dificuldade com determinadas coisas, às vezes com dinheiro, às vezes no trabalho, até mesmo com o lockdown, né? Então, embora seja imperativo escolher com sabedoria e consciência, há momentos em que já fizemos e ainda faremos escolhas insensatas. Mas não há problema. O dom do arrependimento e da reparação oferece para a gente a possibilidade de corrigir a rota, mas nós precisamos escolher isso. Então, é possível que tudo isso aconteça, mas nós precisamos escolher. Então, a escolha, ela é a base que determina o nosso destino e as coisas como vão acontecer na nossa vida. Então, é preciso olhar para a gente e para a nossa humanidade. Eu achei importante trazer esse foco, né, para a gente mesmo, porque o caminho fácil de deixar a vida nos levar ou de não tomar consciência
das decisões que nós queremos tomar, é um caminho fácil, né? Mas nós precisamos ter coragem de contrariar o senso comum e escolher sempre fazer o que é o certo, não só para mim, porque o que é certo para mim beneficia e se conecta com todos aqueles que estão à minha volta. Então, esse é o mais difícil. Então, nós vamos precisar da nossa fé, do Deus que a gente acredita, e nós vamos precisar da nossa presença e das memórias que estão alojadas no nosso corpo, por mais que elas se revelem, que elas venham logo, mas que se doer, que a gente perceba, e sofra, chore um pouquinho, mas que aquilo passe. Porque ao ponderarmos as decisões que tomamos todos os dias em nossas vidas, sejam elas quais forem, se escolhermos em presença consciência, naquele lugar sagrado que experimentamos, junto com Deus, a cada escolha, a possibilidade de fazer a escolha certa será maior, de tomar a decisão correta será maior. E é isso que eu gostaria de dizer para vocês. E eu agradeço a todos. É uma honra estar aqui com vocês e poder estar compartilhando isso. E essa oportunidade que a Rosa me deu, que o Amor Exigente tem me dado, e um desejo sincero que vocês possam vivenciar essas escolhas em mais consciência e que confiem que não importa como vem essa faísca da nossa alma, esse chamado do nosso coração. Se essa for a nossa escolha, confie, é a melhor escolha. Muito obrigada. É isso. Regina, quero te agradecer muito, mas nós ainda temos um tempinho. Então, eu queria ver com você se você prefere abrir para perguntas ou se você quer complementar com mais alguma coisa. Eu posso complementar e posso abrir para perguntas também. Então, se houver perguntas, eu posso responder com muita gratidão. Então, algumas pessoas fizeram alguns comentários no chat. Se a pessoa quiser falar ou fazer a leitura ou levantar a mãozinha, eu vi que o Osman já levantou ali a mãozinha. Vou abrir para ele e aí eu vou Sim. localizando aqui no chat, porque tem alguns comentários aqui. Osman, então abre o seu... a Luzinete, desculpa, Osman. A Luzinete, ela tinha levantado a mãozinha desde o início. Eu só queria comentar, Luzinete, que aqui a nossa Domingueira E, ela está sendo gravada. A Domingueira E é um pouquinho diferente dos grupos de reunião online. Então, só para você saber, antes de você abrir o seu microfone e falar, tá bom? Seja bem-vinda, pode abrir seu microfone. Por favor. Boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade. Eu não sei se hoje era dia de partilhar, de falar alguma coisa, não é? Então, deixa eu te explicar uma coisa aqui. A gente aqui nessa domingueira, ela tem uma característica diferente, porque aqui a gente vem para trazer, ganhar conhecimento e fazer troca de experiência. Então, se você quiser falar alguma coisa em relação ao que a Edna colocou, ou a espiritualidade que a Ivonete fez, ou alguma coisa que você queira falar de você, mas assim, é como eu te alertei no início, porque tem uma característica diferente das reuniões online que nós temos segunda, quartas e sextas e sábado, porque aqui fica gravado. Então, se você quiser falar de você, eu acho que é um bom lugar. Agora, se você quiser falar de um desafio, eu penso que poderia guardar para uma reunião online. O que você acha? Eu acho melhor. Eu estava precisando de ajuda, mas eu vou esperar para outra reunião. Se bem que a ajuda era instantânea, mas... Você quer falar de você um pouquinho? Sem falar do seu desafio? Não, acho que não tenho nem cabeça para isso. Luzinete, posso te dizer uma coisa? Confia. Pode. Tudo que você veio trazendo para nos perguntar
seriam pessoas humanas que te responderiam. Uhum. Com a experiência deles, com toda a sabedoria do amor exigente, com toda a presença que os nossos dirigentes têm. Mas confia, Deus vai te acolher e vai Tá. atender o seu pedido. Fica Tá bem, bom. querida. Tá Tá bom. bom? Obrigada. Então, era isso. Eu precisava de ajuda, mas tinha que ser ajuda instantânea. Eu queria perguntar uma coisa, mas não é o momento. Tá bom? Mas olha, a gente fica feliz que você abriu um sorriso e continua voltando nos grupos e se fortaleça, porque o amor exigente ele funciona e ele começa pela gente. A nossa mudança faz com que tudo no nosso entorno mude, igual como a Edna coloquei aqui pra gente. Então a gente faz as escolhas, às vezes a gente pode não fazer a melhor escolha porque a gente não sabe ainda escolher, né? Mas a gente, no amor exigente, vai aprendendo, vai a se fortalecer e a ficar cada vez melhor. Então, continua voltando, tá bom? Tá bom, volto, Força, sim. fé e alegria para você, tá? Obrigada, obrigada. Osman, abre seu microfone, então. Pois não, pode falar, Deixa eu Edna. só completar uma questão. Toda escolha que nós fazemos, toda, que a gente avalia depois que deu certo ou deu errado, toda escolha, nós usamos todos os recursos que nós temos. Nós utilizamos toda a vivência que nós temos. Nós utilizamos todo o aprendizado que está com a gente, incorporado na nossa vida. Então, toda escolha é a melhor escolha, por mais que a gente julgue depois. Então, é muito importante a gente não julgar e não definir as nossas atitudes, somente olhar com respeito, sabe? Somente honrar que aquilo era o que era possível naquele momento. Ninguém dá alguma coisa para alguém, ou faz alguma coisa, ou sai de casa preparado para fazer mal para alguém, ou principalmente para aqueles que nós amamos. Principalmente. Então, tudo que nós fizemos, ele está em harmonia com o universo. Assim mesmo, do jeito que nós somos, aonde nós estamos, com a dor que nós sentimos, nós fazemos parte do equilíbrio desse universo, do jeito que ele é. Obrigada. Agora desculpa, Osman, pode falar, obrigada. Abre o microfone. Ah, sim. Boa noite. Edna, realmente surpreso com todas as suas palavras, sabe? Essas suas palavras são espiritualidade maior, bem, sabe? Obrigada. Ela, pelo menos para mim, ela foi de uma forma agressiva, espontânea, feliz, porque ela desabrochou, desacordou aquilo que eu tenho dentro e que estava adormecido, né? Porque você tem palavras muito fortes, sabe? Você coloca com esse doce na palavra, esse seu jeito de falar, mas ela agride na forma amorosa, que é fazer acordar, é fazer vir para fora aquilo que a gente tem de eu, realmente, como você falou, sabe? Aquele eu que mesmo para mim, Osman, sempre falo isso, para mim, Osman, possa parecer agressivo, mas não é. É uma forma de estar pedindo um socorro de dentro. Acho que é uma forma de dizer, eu existo e estou procurando uma ajuda aqui no amor exigente. Eu existo, quero ser abraçado. Eu existo, quero voltar a ser feliz. Eu acho que com suas palavras, eu entendi muito isso que você disse. E dentro disso, foi você colocou a emoção para colocar para fora. Então, essa emoção que colocamos para fora pode ser no momento de alegria, felicidade, mas também naquele momento em que estamos tristes e que estamos entronizados, deixemos a tristeza sair através ou das lágrimas ou das palavras para que consigamos aqui receber o abraço, receber uma palavra que às vezes nem estávamos esperando, mas aí essa palavra nos aconchega, nos dá o calor. Isso tudo que eu estou falando, sabe, Edna, foi nesses momentos em que eu ouvi você, né? Me trouxe tudo isso, muito importante. E também me fez, naquela hora,
a questão que eu marquei aqui, o inesperado. O inesperado de uma pessoa estar abrindo o microfone sem querer, me fez a sua palavra de observar esse inesperado. Como eu vou reagir a esse inesperado? Eu ia ficar bravo, eu ia ficar, como é que se diz, mais esperto para tentar ouvir o que você estava falando e não ouvir o outro som, mais atento a quê? Porque é o inesperado. E o inesperado nos tira no momento, né, aquela atenção, mas propositalmente, como você disse, porque faz a gente vir a enxergar o quão importante o que está falando ou não importante. A gente vai se agarrar a isso no momento ou não. E nisso também, sabe, você acabar logo, porque eu falo muito. Não, obrigado, pode falar, eu estou gostando de te ouvir. É importante, assim, porque a nossa existência é a mais importante. Sem ela, nós não estaríamos aqui. Né? E eu estou gostando muito de te ouvir, te agradeço muito, muito mesmo. E assim, sabe, Edna, obrigado porque você, com essas palavras, nesses momentos que você deu, com a sua, para mim, meditação, de eu trazer dentro de minha oxigenação interna, ouvi os sons que estavam aqui no silêncio, que eu tenho uma fonte de água aqui, ouvi o balançar da água, ouvi o vento que entrou pela minha janela, nesses pequenos momentos, naquele, 2 minutos que você deu de silêncio externo, mas de muita agitação interna para me ver, né? Então, obrigado por me tornar mais inteligente. Muito obrigado por isso, entendeu? Fez uma diferença imensa. Muito obrigado. Que bom. Eu espero que seja algo muito bom para as nossas vidas. E eu agradeço muito a Deus, porque é incrível, isso foi vindo por inspiração. Eu até preparei outra coisa, está aqui, mas eu quase nem li. Eu só, na hora da meditação, eu anotei os pontos que eram mais importantes, porque é a vida mesmo que nos presenteia, né? Eu agradeço muito suas observações e estou aqui para as próximas perguntas. Tem um microfone ali, família, eu não consigo ler tudo que está escrito. Família, abra o microfone, por favor. Boa noite. Boa noite. Consegue escutar? Sim, é o Ed. Que lindo, Ed. Com a família. Tá igual boa noite. Boa noite. Edna, gratidão pela sua palestra, muito boa. E, assim, foram 3 coisas que me tocaram. Foi quando você fala do eu, né? Da preocupação com o eu. E, às vezes, a gente deixa de preocupar com o eu para preocupar com o outro. E quando você fala também da responsabilidade, que nós temos responsabilidades comunitárias desde cedo, né? Que nós temos que fazer o almoço, cuidar dos filhos, enfim. E outra coisa também que me tocou foi quando você fez a gente fechar os olhos e fazer e se sentir, né? Poder se sentir, poder se interiorizar. Mas eu, particularmente, enquanto dependente químico em recuperação, eu tenho uma dificuldade grandiosa de ver o meu eu, né? Então, e aí eu te pergunto, uma ferramenta bacana para a gente poder trabalhar essa parte? O espelho. Você olha no espelho para você como se fosse seu melhor amigo. E diga para você o que você diria para o seu amigo. Sabe? É você se olhar todo dia. Eu lembro que teve uma semana no Sempre é Tempo que a dona Mara, eu falei dona Marta aquela hora porque eu estava lendo aqui. Desculpa, dona Mara. É dona Mara, viu?
Eu acho que ela está presente, então, ela deu um exercício para nós que foi até fruto da energia do grupo, como esse trabalho aqui é fruto da energia do grupo. Eu até... Desculpa. Em alguns momentos vinha um monte de inspiração, eu anotei um monte de coisas para falar, mas foi isso que foi mais importante. Então, quando você olha... eu fugi um pouco, porque eu engasguei, desculpa. Quando você olha para você, como você olha para as pessoas que você admira, quando você admira alguém, você não julga, você não critica, que comeu com a boca aberta, que não sei o quê, que não tomou banho, que isso, aquilo, que não fiz isso ainda, sabe? Essa cobrança é um martírio que a gente faz para a gente mesmo. Lembrei, fiz isso, vou melhorar. Entende? É essa percepção, é essa consciência. Então, por exemplo, num relacionamento, não adianta, se você não melhora o relacionamento com o outro, se você não melhorar seu diálogo interno. Então, o nosso diálogo interno determina a vida que nós estamos criando. Então, é como se, por exemplo, eu estivesse brigando comigo mesmo o tempo todo, eu não vou ter tempo e nem energia para a minha vida. Se eu continuar brigando comigo, eu vou ficar fraco, deprimido. Ou então, se a briga estiver muito intensa na porrada interior, eu vou estar agitado, estressado, eu não vou conseguir. Então, eu não me escuto. Eu simplesmente estou deixando a mente tomar conta da minha vida, quando eu tenho um corpo, eu tenho uma atitude, eu tenho um comportamento, eu tenho uma escolha. E o que eu escolho? Ficar deitada, largada, ou levantar, tomar um banho e fazer algo que me agrada? Ou agradar alguém que eu amo, sabe? Ou tentar me reconciliar ou me aproximar de alguém que é difícil para mim. Então, a minha existência, o que eu faço para mim? É isso que eu gostaria de... Pode perguntar, eu não ouvi. Eu não te... Parece que... Gratidão, Edna. Responde tua pergunta? Respondeu. Ó, vou te dar mais uma metodologia, ó. Chama-se metodologia FARM. Foco no que você quer, FARM. Foco. Ação, atitude em direção. Dê o primeiro passo. Não sabe qual é o próximo passo? Dê o primeiro passo. Ele sempre vai ser o primeiro passo em direção à tua realização. Aí você vai ter um resultado. Nesse resultado, você analisa. Não é o que você quer, não é porque é ruim, porque é feio, porque eu julguei, porque eu critiquei, mas é um resultado. Então, pega esse resultado e melhora ele como você pode. E aí a sua vida vai ser uma melhoria contínua o tempo todo. Tá bom? De coração. Obrigada também. Dona Mara, abre o microfone, por favor, Dona Mara. Tem tempo para Marta falar depois? Tem sim, tem sim. Então, tá bom. A Marta está com a mão levantada. E eu tenho vontade de ficar quieta o tempo inteiro, mas daí se chama, Edna. Daí eu tenho que falar, né? De alguma forma eu tenho que falar. Sabe, nesse momento da nossa domingueira, eu vi a importância, desde lá da Ivoneide, de silenciar. A maneira que a Ivoneide colocou um texto tão lindo, e às vezes, quando eu falo com as mães, eu digo, cala a boca. Eu fiquei pensando, meu Deus, acho que nós precisamos começar a mudar um pouquinho o jeito de falar. Será que não era melhor? Fique quieta, silencie. Aí me fez refletir, viu, Ivoneide? A importância de silenciar. E você, Edna, desde o começo,
quando é que eu me revelo? Quando é que eu posso me mostrar a mim mesmo? E foi uma sequência de coisas muito claras e muito importantes para mim, e que tocou o amor exigente. Quando você diz que nós temos a força, a capacidade de identificar os nossos pontos positivos, é uma coisa que eu vejo que é essencial para o Ed, para os nossos filhos que usaram drogas, porque eles têm que desejar buscar a autoestima, e é através da força que eles vão achar esses pontos positivos. E o que eles escolherem vai determinar o caminho que eles vão ter. Eu tinha esquecido também da Alice, quando o coelho disse para ela, não tem importância, se você não sabe onde quer ir, tanto faz ir para um caminho ou para o outro. A importância de nós termos o nosso Defiforex, defina seu alvo, fixe as prioridades, formule o plano de ação e execute. E aí, todo o grupo de apoio ajudando a caminhar e fazer as coisas como tem que ser. Achei muito lindo, Edna, fiquei refletindo sobre mim, sobre as tomadas de atitude e sobre o amor exigente em tudo isso. Estamos realmente no mesmo caminho. Muito obrigada. Gratidão. Gratidão. Agora eu tenho uma pergunta. Estão pedindo para colocar o link do site do VIA no bate-papo. É possível colocar para quem quiser fazer o teste das forças? Que são 24 forças que norteiam as nossas vidas no mundo inteiro. Então... Eu te confesso que eu não sei como fazer essa parte. Não, eu coloco, eu só preciso ir lá pegar, eu só preciso disso. Muito obrigada. É possível, Rosa? Ou você... Eu coloco aqui? Não, então, assim, a gente normalmente no Amor Exigente, a gente procura trabalhar com as ferramentas que o Amor Exigente oferece. Mas se isso que você está trazendo vai somar sem interferir no nosso trabalho, eu penso que não teria problema. Aí teria que ver, até ouvir a Dona Mara ali, porque eu entendo isso. Só é possível potencializar nossas forças. Nada mais. Você vai identificar as forças, a tua força de sabedoria, de curiosidade, de integridade, vai vir definido, e ele tem até uma maneira de organizar para ver sua assinatura energética. Mas isso é um detalhe. Mas só de você identificar as forças e saber que você se movimenta dentro daquelas 24 forças, você própria identifica quais são as que estão se evidenciando no teu caráter e aprimorando o teu caráter. É nesse sentido, não é divulgação de nada, de trabalho nenhum. Tá? Sim, entendi. Então, enquanto você está fazendo isso, a gente vai ouvir a Marta. Marta, abre seu microfone, por favor. Boa noite a todos, Marta. Eu passei por uma experiência dessa recentemente, semana passada. Eu me senti assim mal e fui ao médico. Quando eu fui ao médico, eu estava com dengue e minhas plaquetas estavam em 40.000. Então, o médico falou que eu tinha que ficar de repouso e tal. E eu tenho um hábito o seguinte, quando eu tenho que tomar uma decisão dessa, qual era a minha decisão? Não participar de nenhuma reunião, ficar em casa deitada, ou eu poderia participar da reunião? Então, eu sempre faço assim, eu vou para frente do espelho
faço a respiração, me olho antes para ver como é que eu estou, né? Como é que está a minha fisionomia, e ouço uma música e vou para frente do espelho, fecho os olhos e medito. E fico fazendo a respiração. Quando eu faço isso, que eu volto, eu me vejo de forma diferente. Aí eu tomo a decisão. No meu primeiro momento, era vir para todas as reuniões. Era não parar de jeito nenhum. Mas quando eu fiz isso, eu disse, não, meu momento é de parar. Eu vou perder porque não eu vou ouvir. Mas eu vou estar melhor na próxima semana para participar de todas as reuniões, das reuniões que eu puder. Exatamente isso. Fiz o repouso absoluto, tomei toda a água do mundo, que era só água mesmo, para plaquetas, né? E de 40 mil, hoje, pela graça de Deus, eu já estou com 184 mil. Então, foi um pulo, pela escolha. Eu parei, entendeu? Eu parei. Eu fiquei deitada, minha filha e meu neto me servindo, fazendo tudo, levantando com ajuda, e graças a Deus. Então, o que você fez hoje por mim foi reforçar tudo aquilo que eu achava que, às vezes, eu pensava, mas será que isso está certo? Será que isso é assim mesmo? Então, eu só tenho muita gratidão pelo que você disse hoje e eu perceber que eu estou no caminho, tá certo? Eu estou fazendo as escolhas. Eu não estou indo como antigamente. Vai na hora, é o primeiro pensamento. E o primeiro pensamento nunca é bom. Muito obrigada, viu? Muita gratidão. Obrigada também. Então, a gente tem uma perguntinha aqui no chat. Fazemos as escolhas, mas não podemos escolher pelo outro. Então, por que dói tanto a escolha do outro? A dor, ela faz parte da nossa jornada. Dói tanto a escolha do outro porque a gente quer controlar o outro e não olhar para a gente, às vezes. Às vezes, a gente não aprendeu a cuidar da gente. A gente só aprendeu a cuidar do outro. Então, a gente sabe o que é melhor para ele, mas não sabe o que é melhor para nós. Quando eu estou melhor, o próprio amor exigente ensina isso. Se o foco aqui sou eu, é que eu melhoro a minha vida e eu melhoro o meu entorno. Então, quando eu escolho honrar o destino do outro como um ser completo e capaz, se for filho, mais capaz ainda, porque a educação quem deu fui eu, certo? Então, eu sei a educação recebida. Se for marido, a hora que eu critico meu marido ao ponto de doer em mim, eu estou deixando de honrar a história dele. Eu estou deixando de respeitar a história dele. É como se eu estivesse invalidando a educação que ele recebeu e a capacidade que ele tem. Então, isso não significa que nós não vamos ter atrito, que nós não vamos nos posicionar. Significa, sim, que nós vamos olhar para isso com muito amor, sabe? E, às vezes, até com raiva, não sei, nós somos humanos, não sei qual vai ser a emoção que vai vir. Mas corrigir a rota. Aquilo que me deixa melhor, aquilo que me deixa mais confortável. É isso que eu quero? É por mim? Sim. Vai ser bom para fulano, vai ser bom para ciclano, vai ser bom para o outro com quem eu convivo? Se houver essa ecologia, perfeito, é a decisão correta. Agora, se eu tomei uma decisão que de repente não foi bom para os outros, talvez, e eu continuo certa de que essa é a minha decisão, talvez seja esse ingrediente que o outro precisava para mudar. E aí já não dói mais em mim. Então, a dor, ela vai vir. Nós temos questões todos os dias para resolver. Então, tem um dia que a dor vai vir mais doída, nós vamos chorar. Mas quando a gente está olhando para a gente com essa consciência, sabendo da nossa existência e tendo consciência disso, a tristeza vem, a gente chora, mas passa rápido, e quando passa, a gente fica realmente aliviado, sabe? Realmente aliviado. E é isso, continue voltando nos grupos, traga a dor que tem o remedinho. Tem Isso muitos mesmo. ombros.
Edna, tem uma outra colocação aqui. Nós somos o que pensamos? Olha, nós somos muito além do que pensamos. O que pensamos foi uma chamadinha que eu trouxe, porque aquilo que a gente traz na nossa mente, às vezes, por exemplo, eu só penso numa tristeza tremenda, vamos supor, ou numa coisa ruim, ou numa punição ou alguma coisa. Mas a vida nos abençoa de uma tal maneira, e o legado que a gente tem familiar, tudo que a gente aprendeu, nos protege, porque sempre tem alguém orando para a gente, sabe? Sempre tem alguém nos abençoando. Então, por exemplo, você sair comprar algo para dar de presente para alguém é fácil, mas você abençoar a tua escolha antes de sair para buscar esse presente, com certeza o que você vai escolher é o que realmente a pessoa está precisando. Então, e lembrar que nós somos presentes, a nossa presença é realmente um presente para as pessoas. Nós estarmos convivendo aqui é realmente uma riqueza para a minha vida. Senão eu não viria. Aqui são 00:18, certo? Então, eu poderia estar tentando dormir, porque eu acho que eu não dormiria se eu não viesse. Acho que eu ficaria... Então, vou colocar mais uma. Na verdade, não é uma pergunta, mas é uma observação que pode gerar um comentário seu. Edna, por favor, gostaria que você falasse um pouco mais como o respeito às próprias escolhas nos ajuda a alcançar o auto-perdão e o perdão ao próximo. Bom, se eu for falar em termos religiosos, eu falo em perdão e eu faço oração do perdão até acalmar o meu coração. Mas eu vou falar um pouquinho aqui de outra coisa, tá? Em constelações sistêmicas, não existe o perdoar para nós. Bert Hellinger não nos ensinou isso. Tudo é como é. Estou vendo uma palestra. Tudo é como é. Nada poderia ter sido diferente do que foi. Quando a força da vida é muito maior que a nossa escolha, muitas coisas acontecem. E nós temos, para a gente poder avaliar e ponderar alguma coisa, nós precisamos avaliar. Avaliar é olhar, não foi bom? Não foi bom, foi horrível. Como que eu posso mudar? Eu não sei como eu posso mudar o destino disso aqui, mas eu sei como dar o próximo passo. A primeira coisa que a gente pode fazer quando a gente estiver sozinho e estiver numa situação que a gente não consegue mudar, a primeira coisa é mudar de lugar. Porque mudando de lugar e olhando para o lugar que a gente estava, a gente pode observar a posição que a gente se encontrava. E isso é muito importante. Eu acho, né, na minha percepção, gente, tudo que eu estou falando para vocês é da minha experiência, é da minha percepção, é do meu aprendizado. Eu espero que faça sentido para vocês de todo o meu coração. Você me lembrou, Edna, que no Amor Exigente, no grupo, às vezes a gente sugere a pessoa, sabe aquela bonequinha namoradeira que fica assim, olhando? A gente fala assim, sai um pouquinho, vira uma namoradeira e fica olhando a situação, porque quando a gente começa a olhar de fora, a gente vê de uma outra forma, né? Eu vou colocar uma última pergunta aqui, tem várias perguntas, tem vários elogios, vários comentários, mas o nosso tempo está no limite. Se quiser me mandar as perguntas, eu respondo. Eu não sei, assim, eu não sou craque nessa parte, então tem que ver como é que a gente consegue pegar essa partezinha aqui. Se o Ederaldo souber, eu ainda estou caminhando aqui nessa parte. Consigo sim, o chat fica gravado também. Mandamos para a Edna. Posso responder com muito amor. Se eu tiver resposta, com certeza eu ofereço. Então, eu vou colocar uma última aqui para você. É nas identificações que sabemos o que devemos melhorar, nas nossas forças, as quais vem a nossa formação de caráter? É isso, Edna? Deu para entender? Lê para mim outra vez? Ela está perguntando se nas identificações que sabemos o que devemos melhorar, nas nossas forças, as quais vem a nossa formação de caráter.
Eu não entendi bem a pergunta, mas assim, a identificação Eu posso, só um minutinho, eu posso chamar a Onélia, de repente, para ela te fazer a pergunta. Onélia, abre seu microfone. Edna, você falou que existe 24 forças de caráter, é isso? Forças de caráter. Existem muitas outras. 24 é a média, são as 24 que, como resposta da pesquisa, que sempre dá 24 para cada ser humano que funciona naquela... Aí nessa tabela... Pode falar. Nessa tabela, a gente verifica onde encontra essas forças, que a minha força, a primeira força, a segunda força, a terceira força... Ele vai vir numa ordem de 24 forças, né? 1, 2, 3, 4. Mas não é essa ordem que você funciona. Primeiro, você vai ver como você funciona naturalmente, que você já passou pelo nível consciente, é como dirigir. Você não entra no carro e fala, vou ligar o carro, primeira, segunda, terceira, quarta. Não. Você entra no carro, liga e é automático. Isso é sabedoria, porque você passou pelo treinamento, treinou, aí foi para o consciente e aí foi para o nível inconsciente sábio, não inconsciente que a gente ignora. Certo? Então, a hora que você recebe as 24 forças, vai ter lá embaixo de cada força, wisdom, é sabedoria. Então, você pega todas que são da sabedoria e põe uma embaixo da outra. Aí é o seu movimento neste exato momento. Aí é como o seu caráter está funcionando neste momento. Tá? Aí nós vamos identificando e vamos saber onde a minha força funciona mais ou menos, é isso? Não, não tem força que funcione mais. Você vai se encantar de ter tantas forças dentro de si. E vai ver que você não é toda a fraqueza que você imagina. O pessoal está perguntando, Edna, se você já colocou aqui no eu não chat. coloquei. E apareceram outras perguntas, mas o nosso tempo ele está apertadinho, mas eu vou abrir, ao invés de eu fazer meu comentário, eu vou abrir para uma última pergunta aqui que diz assim: Edna, como fazer para se relacionar com uma pessoa que não gosta de se relacionar conosco, mesmo sendo um ente querido, no caso, a minha mãe? Oh, minha querida, todas as nossas relações, todas, com dinheiro, com trabalho, conosco mesmo, estão diretamente ligadas a aceitar papai e mamãe, do jeito que eles são, na humanidade que eles têm. Meu pai só é meu pai porque um dia ele escolheu a minha mãe e confiou nela para ser a minha mãe. Minha mãe só é mãe porque um momento ela confiou no meu pai e eles se entregaram. Neste momento, eles formam uma unidade, uma fonte de vida para você. Então, os erros humanos que eles têm, a grosseria ou a ignorância que eles têm, por exemplo, qualquer crítica que você faça em relação a ele, como humanos, você não pode fazer isso. Você pode não querer aquela atitude, não querer estar perto, não querer estar nada. Mas você tem que honrar aquele pai e aquela mãe como grandes para você, porque eles trazem para você toda uma ancestralidade. Eles andaram muito, eles sofreram muito, eles celebraram muitas coisas para chegar nessa vida. E para ter você. Você é a realização de um sonho deles. Então, olha para essa mãe com muito amor dentro de você. Tome seu pai e sua mãe como uma unidade no seu coração, sabe? E se você tiver vontade de abraçá-la, abraça. Se ela te empurrar, fala, não tem importância. Eu lembro dos meus filhos adolescentes. Então, tudo que eu falava era muito
cansativo, porque eu acabava repetindo as mesmas coisas. Então, eu abraçava muito eles. E quando, às vezes, eles estavam com raiva, ou impacientes, ou com pressa, porque tinham alguma agenda, eu segurava, eles empurravam. Eu falava, ai, só mais um pouquinho, deixa eu escutar teu coração. Eu não escutei teu coração ainda. E ficava segurando. Aí ele empurrava, não, mãe, não, vem cá, só mais um pouquinho. Porque o nosso corpo fala, o nosso corpo doa amor. Então, se você quer falar com alguém e tem a oportunidade de estar perto, toque essa pessoa, sabe? Porque o que ela talvez não saiba é dar o amor que você aprendeu a doar. Porque você aprendeu a fazer diferente, sabe? E isso não importa o que levou ela a isso. Não importa os segredos que tem aí, os mistérios que tem aí. Importa é o que você faz em direção a ela. É como você pode tocá-la. Eu, por exemplo, minha mãe teve uma época que ela estava assim. Então, eu pintava o cabelo dela, eu cortava o cabelo dela, aí eu pegava no cabelo dela assim, ela falava, o que você está fazendo? Ah, estou escutando o seu cabelo crescer, mamãe. Sabe? Brincava, porque era uma maneira dela prestar atenção. E fazia a unha. Então, encontre um encanto nisso, algo que te aproxime disso que é tão forte para você. Olha, tá tão bom, mas o nosso tempo acabou. É assim, né, que acontece, né? Se a gente pudesse, a gente deixava a domingueira seguir. Edna, eu vou deixar você se despedir do pessoal. Eu só vou anunciar aqui antes a nossa próxima domingueira aí. Eu só vou pôr também o link. Desculpa que eu não pus ainda. Sim, enquanto você vai colocando o link, então eu vou anunciando a nossa próxima domingueira aí. Semana que vem nós vamos receber a Maria Márcia de Mello, lá de São Leopoldo, do Rio Grande do Sul. E ela vai falar sobre amor exigente e resgate da minha vida. Edna, eu quero agradecer muito a você pelo seu sim, agradecer também a Ivoneide, dizer que eu fiquei, assim, tipo Osmã, impactada e às vezes um pouco incomodada, principalmente quando você disse assim, ó, quanto mais tentamos acertar, mais erros podemos cometer. Ai, meu Deus, mas né? Pior é que né? E aí eu digo para essa pessoa que falou sobre a mãe assim, ó, quando a gente muda, o nosso entorno muda. Então a gente não deve esquecer disso. Eu posso não fazer com que a outra pessoa fique como eu gostaria que ela ficasse, né? A forma como eu gostaria. Mas a minha mudança vai fazer e vai impactar na mudança da outra pessoa. E aí as coisas podem se tornar melhores, né? Perfeito. Certo? Bom, eu só posso agradecer e agradeço de todo o meu coração, porque estar aqui com vocês para mim também foi um movimento bem quente. Eu fiquei assim bem motivada, bem energizada e muitas coisas fluíram e para mim é um presente mesmo estar aqui com vocês. Agora, como eu não posso abraçá-los, eu gostaria que vocês levantassem os braços e pegassem a mão direita, a mão esquerda e abraçassem a si mesmo. Esse corpo abençoado que nos coloca nessa vida, nessa realidade. Esse sim, preste atenção e tente controlar. Fazer o melhor por ele, que as outras coisas serão melhores naturalmente. Um beijo no coração de vocês. Ederaldo, agora é com você. Ô, Rosa, só o pessoal da Regional Zona Sul, Rio de Janeiro, quer anunciar a palestra amanhã com a Dina? Sim, bem lembrado. Carlos Eduardo, abre o seu microfone, por favor. Obrigado, Federal. Sim, amanhã, palestra a partir de 15 horas com a Dina Lúcia, renovando atitudes, tá bom? Acho que é muito importante a participação e, mesmo com palestra, teremos depois a nossa partida normalmente. Quem ficar é só participar, tá? Já está colocado aí o link da nossa reunião. Obrigado, Ederaldo. Boa noite. É pelo Zoom, né, Carlos Eduardo? Quem tiver alguma dúvida,
Quem tiver alguma dúvida para pegar o Zoom, o grupo Bezerra de Menezes também tem uma página no Facebook. Então é só entrar lá no Facebook que vai estar. E eu vou colocar também no grupo da Regional Interior Rio de Janeiro e mandar na lista de transmissão para vocês. Então amanhã tem palestra com a Dina Lúcia, que alegria. Obrigado. Que bom que a gente funciona junto, né? Eu já tinha esquecido, ainda bem que o Ederaldo está ali para salvar os trens. Vamos lá, Ederaldo. Para a gente encerrar... Eu pus o link, desculpa, Ederaldo, que eu te interrompi. Não, tá bom, Edna. O pessoal estava perguntando mesmo. Para o nosso encerramento, convidar a Dona Mara para a nossa oração da serenidade. Por favor, Dona Mara. Obrigada, Ederaldo. Vamos respirar bem profundo, fazendo o silêncio que acabamos de aprender, que queremos ter, fazendo o bem, o amor e a justiça. Eu seguro minha mão na sua. Uno meu coração ao seu. Juntos fazer aquilo que sozinho não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para as coisas que possam modificar, para modificar aquelas que possam, sabedoria para distinguir uma das outras. Alegria. Gratidão a todos. Beijo. Boa noite a todos.